Graça e paz. Vocês estão bem? Glória a Deus. Antes de nós entrarmos na ministração, gostaria de convidar você para fazer uma oração comigo. Amém, gente? Pode ser sim ou não? Então fique sentado mesmo, curve sua cabeça. Você vai orar comigo, você vai repetir as palavras em que eu disser, tá bom? Mas antes de nós começarmos a oração, diga assim: quem participa, cresce. Quem não participa, fica para trás. Diga assim. Então ore com toda a sua força. Diga: 2022, ano do fruto excelente. Eu estarei no centro da colheita. Eu e minha família. E o Senhor estará comigo. Eu colherei os melhores frutos em todas as áreas da minha vida. E serei tremendamente abençoado. Na minha casa não haverá enfermidade. Não haverá contenda. Não haverá discórdia. Porque o Senhor conduzirá a minha casa, a minha família, o meu negócio, o meu emprego. Eu entrego nas mãos do Senhor toda a minha vida, toda a minha família. No ano de 2022, chegarei a lugares que não sonhei, porque os pensamentos do Senhor são mais altos que o meu. Em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor. Glórias a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Glórias a Deus. Pessoal, ano do fruto excelente, nós vamos falar mais uma vez sobre alegria. No começo do ano, nós começamos uma ministração aqui e falamos sobre alegria. Mas eu quero deixar com você um texto base para o ano. Esse é o texto base do nosso ano. Deus abençoe, meu querido irmão Luiz. O texto base para o ano está em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Coloca ali para nós, filhão. Deus abençoe. Vou tomar, gente. Vou tomar, viu, irmão Luiz? Esse é o texto base para o ano. O pastor Douglas, ele fez uma programação que Deus colocou no coração dele. São 9 frutos ali. E durante 9 meses, nós vamos falar sobre esses frutos. E no 10º mês, acredito eu, não está 100% essa agenda, é uma pré-agenda. No 10º mês haverá uma colheita. Amém, gente? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Só que nós vamos ficar no 5, na palavra alegria, que é o segundo fruto aí desse texto. Aí você pergunta para mim: pastor, você já falou 1h30 quase no começo do mês sobre esse mesmo tema, você não se cansa, né? Eu estava olhando lá no YouTube, deu 1h e tanto, gente. O dia que o microfone fica doce, não sei quem subiu aqui e falou assim: eu estou igual o pastor Marcelo, né? Eu falei, não entendi. Mas enfim, não, eu não me canso, amados, de falar sobre alegria. E eu vou dizer uma coisa para você. Aí você pergunta: mas pastor, por que você insiste tanto em que eu tenho que ser alegre, ou que eu preciso ter a alegria no meu coração, ou na minha vida? Amados, primeiro, o Espírito Santo é a única árvore que ela produz fruto o ano inteiro. O ano inteiro. Eu gosto muito daquela manga coquinho, não sei se vocês conhecem, e há tanto tempo que eu não conheço aquilo, que eu não chupo a manga daquela. Eu não encontrei aqui ainda, que ela é pequenininha, cheia de fiapo, né? As pessoas não compram porque ela tem aquele fiapinho, e eu sou apaixonado por aquilo. E é época, né?
É época, com o final do ano, para o começo do ano, é época daquela manga. Só que não se acha, porque no sacolão não vende, porque quase ninguém compra. No mercado não tem, porque quase ninguém compra. Compra aquelas grandes, que não tem o fiapo, mas aquelas pequenininhas, cheio de ninguém vende, né? E eu gosto demais, Talvez seja a fruta que eu mais gosto, é aquela manguinha ali. Só que ela dá uma vez só por ano, né? É uma vez só por ano. Ela carrega, amadureceu, caiu, acabou, né? Acabou. Só no próximo ano ela vai produzir de novo. Agora o Espírito Santo não. Ele produz o fruto o ano inteiro, dia após dia e mês após mês. Ele produz esses frutos. E agora, se eu estou em Cristo, o Espírito Santo está em mim, eu não preciso dizer para ninguém, olha, o Espírito Santo está em mim. Sabe por quê? Porque você vai olhar em mim e vai ver os frutos do Espírito Santo em mim. E um deles é a alegria. E é por isso que eu insisto em que você tem que ser alegre. Falar é bonito, eu estou cheio do Espírito Santo. Isso é bonito, as pessoas falarem isso aí, né? Eu estou exalando o Espírito Santo, meu coração está fervendo de palavras boas, né? Mas o falar, gente, eu acho muito vago. O viver é melhor do que falar. Eu não preciso falar se as pessoas olharem em mim e ver os frutos. Eu não preciso estar batendo, não, eu estou cheio, não. Basta as pessoas olharem para mim e ver que eu sou um camarada alegre, ele vai entender, ó, esse é um dos frutos do Espírito Santo, então o Espírito Santo é esse camarada aí. Eu quero lembrar vocês, na ministração do começo do mês, quando o apóstolo Paulo escreve a carta de Filipenses, e que em todo o capítulo, em quase todos os versículos, ele fala da alegria. E ele incentiva, ele motiva a igreja de Filipos a ser alegre, a ser uma igreja para frente. Só que o apóstolo Paulo estava vivendo um momento muito difícil da vida dele. Ele estava preso. Ele estava preso. Mas ele estava alegre. Porque a alegria que o mundo dá, gente, vencer um boleto, já foi embora a alegria. Está entendendo? A alegria que o mundo dá, caiu a internet, acabou a alegria. Mas a alegria que Deus dá, gente, o camarada está na prisão, mas ele está alegre. Porque a alegria ela vem de Deus, ela é um fruto do Espírito, o camarada está cheio do Espírito, então ele produz esse fruto. Ele transmite alegria. Está entendendo? É por isso que eu insisto, você tem que ser alegre. Você precisa ser alegre. Eu tenho um irmão que ele fala que tem gente que tem cara de mamão macho, né? Sabe o que é? Mamão macho? Isso que é comprido assim, né? Mamão macho. Você fala pro camarada, bom dia, tudo bem? E ele, bom dia. E a família, tá bem? Tá bem. Amado, seja alegre. Põe um sorriso nesse rosto aí. Amém, gente? Deixa o Espírito Santo fluir dentro de você. Mostre para as pessoas que Ele está aí, amém? Por que ser alegre? Porque representamos a Deus. Representamos a Deus. Quem aqui tem alguém que é representante comercial? Tem ou não? Eu trabalho numa empresa em que eles me dão todo o uniforme, né? Todo o uniforme, do pé à cabeça eles me dão todo o uniforme. Então qualquer pessoa que chega no trabalho onde eu estou, eles vão entender, você pertence a tal empresa, por causa do uniforme. Eu não preciso falar, ó, eu trabalho na empresa tal, não. Eles olham para mim e já identificam, ah, você é da empresa, né? Tem os funcionários da prefeitura, não tem, gente? Lá em Sorocaba é amarelo cor de ouro a roupa. É verdade, amarelo cor de ouro. E eles têm aquelas faixas, né, que brilha, aquelas reluzentes que brilham. Então, o funcionário da prefeitura passou lá no Trindade, você sabe, passou um funcionário da prefeitura ali. Porque a roupa dele identifica ele. Diz quem ele é.
Eu estava ouvindo um estudo sobre essa questão da roupa. Já fugi um pouco do esboço, gente. Eu tenho uma dificuldade de falar no esboço, que é uma coisa louca. E já fugi. E eu estava ouvindo um estudo sobre esse negócio de roupa. A Bíblia diz que o Senhor, Ele veste os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu como os lírios do campo, não é verdade? Eu não entendi esse texto. Eu não entendia, pastor. Eu não entendia. Agora eu entendo. Porque se você falar para Salomão, se você falasse para Salomão, Salomão, tira essa roupa real que você está vestindo. Tem como ele tirar. Porque é uma roupa que ele veste de fora para dentro. Mas o lírio, se você falar, tira essa roupa, não tem como. Porque a roupa do lírio, ela sai de dentro para fora. Você entendeu? Os frutos do Espírito, ele vai se manifestar assim, não é de fora para dentro. Mas é de dentro para fora. Está entendendo? É de dentro para fora. Alegria. Por quê, pastor? Provérbios capítulo 15, verso 30. Louvado é o nome de Jesus. Por que eu tenho que ser alegre, gente? Por que eu preciso ser alegre? Provérbios 15. Um olhar animador dá alegria ao coração. E as boas notícias revigoram os ossos. Eu sei que vocês já entenderam, mas existe uma versão que é mais simples de você entender por que você precisa ser alegre. Eu ouvi dizer uma vez, o menino falou para mim, pastor, você sabia que uma pessoa antipática, ela fica feia? Uma pessoa antipática, ela pode ser bonita. Mas se ela for antipática, ela fica feia. Né? Deixa eu ler aqui com ele. Deixa eu achar lá, nós vamos ler junto. Numa outra versão aqui. Mas enfim, de qualquer forma, aqui está dizendo que a alegria, ela traz saúde para o corpo. Não é isso que está escrito ali? Revigora os ossos. Olha lá, a alegria do coração transparece no rosto. Mas o coração angustiado oprime o espírito. Isso quer dizer, um coração alegre, você vai ficar mais bonito, amado. Nem todo mundo nasceu com a sorte de Fabiano. Nem todo mundo nasceu com a sorte do André. É verdade ou não é? Nem todo mundo nasceu com a sorte do pastor Elineu aqui, ó. É verdade ou não é? Mas se você for alegre, você vai ficar bonita, mano. É isso que a Bíblia diz, que o coração alegre, ele formoseia o rosto. Amém, gente? Então seja alegre. Amém? Olha para o seu irmão aí, dá um sorriso, por favor. Louvado é o nome de Jesus. Glória a Deus. Mas na verdade isso é só uma introdução. Que na verdade eu quero te trazer 4 conselhos hoje. 4 conselhos para que você seja feliz. Amém? Louvado é o nome de Jesus. Primeiro conselho, louvado é o nome de Jesus. Está em Salmo 32, verso 1 e 2. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Amados, a primeira coisa para te trazer alegria é você saber que você foi perdoado, que você é perdoado. É você liberar perdão para você mesmo, sabendo que Deus te perdoou. Existem pessoas que não se perdoam. A Bíblia conta a história de um homem, Lucas, capítulo 19, em que ele ouviu falar muito de Jesus, demais. Ele ouviu falar de Jesus e então ele resolveu ter um encontro com Jesus. Vocês conhecem a história, sabem de quem eu estou falando? Só que ele não se julgava digno de se encontrar com Jesus. E o julgamento de culpa, amado, ele bloqueia o seu relacionamento, o seu encontro com Jesus, com Deus. O seu julgamento de culpa. Deus não está te culpando. Sabe, Deus já te perdoou. Colossenses, quer ver? Colossenses capítulo 2, verso 14. Coloca ele para mim, filhão. Colossenses capítulo 2, verso 14. Deus já te perdoou. Só que a culpa, às vezes, nós nos culpamos. Porque, amados, errar, todo mundo erra.
errar, todo mundo erra. Erramos. Ó, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrário. Ele a removeu pregando Aná. Por causa da cruz de Cristo, nós fomos perdoados. Agora, sabe que nós precisamos entender isso e nós liberarmos perdão para nós mesmos. Antes da minha mãe nascer, o meu pai brigou com a minha mãe porque ela falou que estava grávida. Eu carrego isso até hoje, amado. Se perdoe. Jesus te perdoou, Deus te perdoou e você não se perdoa. Você se sente culpado. Antes de você conhecer Jesus, você foi presepada no mundo aí. Eu falo isso porque eu fui. Eu fui presepada, arrumei problema. Sabe? Mas depois que eu conheci Jesus, hoje eu olho nas fotos, o pastor Douglas fala sobre as fotos, né? Hoje eu olho nas fotos de quando eu não conheci Jesus, eu penso, quem será que era esse camarada, gente? Verdade, eu não me reconheço. Eu não me reconheço. Hoje eu sou bonito, André. Hoje eu sou lindo. Pergunta para a dona Simone para você ver. Ela vai falar para você, olha, não existe mais bonito. Meu irmão Luiz fala que eu coloco a Simone em fria. Mas, enfim, depois que eu conheci Jesus, a minha vida mudou. Porque não se trata de mim, se trata dele. E ele me perdoou, pronto, acabou. Pronto, acabou. É só eu não viver em presepada mais, é verdade ou não é? Também não adianta nada, eu entendi que Jesus me perdoou. Mas amanhã eu vou arrumar presepada de novo. Não. Olha só, como que é legal. Olha só como que é legal. Supondo, isso não aconteceu, viu gente? Supondo que eu arrumei um problema com o irmão, com o pastor Irineu. Eu arrumei o problema. Aí eu ligo para o pastor Irineu e falo, pastor, o senhor me perdoe? Ele vai dizer, perdoo. O meu coração fica alegre, né? Não fica? Eu tiro um peso das minhas costas. Mas se eu não ligar, ou se eu não conversar com o pastor, eu vou ficar com aquele sentimento de culpa. É como o Zaqueu. O Zaqueu, ele queria ter esse encontro com Jesus. Todo mundo falava de Jesus, e Jesus curando aqui, abençoando ali, ressuscitando lá. E ele, não, eu vou encontrar esse Jesus aí, todo mundo fala dele. Só que dentro do coração do Zaqueu, ele tem um sentimento de que ele é indigno de ter esse encontro com Jesus. Ele entende que ele não pode olhar nos olhos de Jesus. Ele entende que ele não pode tocar em Jesus e, amado, Jesus veio para aqueles que é pecador mesmo, e eu pequei. Você pecou e Jesus veio para mim e veio para você. É isso que precisamos entender. Aí o Zaqueu vai e corre e sobe em uma árvore. E Jesus estava sondando o coração do Zaqueu. Ele acha que ele não merece ter um encontro comigo, por causa das presepadas, das mazelas, dos problemas que arrumou. Amados, quantos Zaqueu estão vivendo nos dias de hoje? Quantos Zaqueu? Pessoas que acham que não têm condições de ter um encontro real e verdadeiro com Deus por causa das presepadas que arrumou. Quando as pessoas não se perdoam. Uma vez eu conversei, faz uns 25 anos atrás, eu conversei com um cidadão. Ele parou na porta da minha casa e eu era um missionário na época, daí ele, o senhor que é um missionário e tal, eu era um menino. Aí, sim, ele era bem mais velho do que eu. Aí ele começou a contar a história da vida dele. Sabe, traição, e adultério, e muitas coisas. Aí eu disse para ele, cidadão, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Eu não conhecia ele. Quantos anos o senhor acha que vai viver na face da terra? Ele falou, não sei.
talvez 80, talvez 90. Eu falei, se chegar lá, né? Eu falei, então não vale a pena o senhor abrir mão de tudo agora, dessas presepadas que o senhor arrumou, já que o senhor conhece o Evangelho, conhece Jesus, abrir mão de todas essas presepadas que o senhor arrumou e se consertar com Deus para ter uma vida eterna. Daí ele disse assim, não sei se eu mereço. Não sei se eu mereço. Sentimento de culpa. Por quê? Porque ele não entende que Deus perdoou ele. Mas quem é assim? Aquelas pessoas que não conseguem também liberar perdão. Pelo fato dela não conseguir liberar perdão, ela acha que outras pessoas não liberam perdão para ela. E ela acha que Deus não perdoa. A coisa mais difícil que tem é liberar perdão, amados. É difícil. Estava conversando na célula uma vez com uma mulher da nossa célula, em São Paulo, com a mulher da nossa célula. Eu disse para ela, e nós estávamos falando sobre perdão. E uns amigos dela entraram na casa dela e roubaram todo o material de trabalho dela. E ela só tinha aquele material para trabalhar e sobreviver. Ela falou para mim, pastor, é muito difícil perdoar. Eu acabei de comprar, estava pagando material de trabalho. Estou pagando, estou pagando material de trabalho. A pessoa que roubou sabe que eu não tenho como trabalhar se não for com aquele material, com aquele equipamento, e roubou de mim. Eu não consigo perdoar. Aí eu entendi, porque ela nunca conseguia se firmar na igreja, porque ela entendia também que Deus não o perdoava. Amados, a Bíblia diz que um coração quebrantado, ele move o coração de Deus. E só libera perdão o coração quebrantado. O coração duro não consegue. Ele não consegue. O coração empedrecido, ele não consegue liberar perdão. Mas o perdão, ele nos traz alegria. Tanto quando recebemos, do que quando liberamos. Isso vai te trazer alegria. E vai nos trazer alegria. Amém, gente? Então aprenda a perdoar. Porque você já foi perdoado. Você já foi perdoado. Olha lá. Vamos ler comigo? Vamos ler? E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, que nos era contrária. Ele a removeu pregando a... Ele já pagou o preço. Você foi perdoado. Você foi liberado. Amém, gente? Louvado é o nome de Jesus. O perdão, ele nos traz alegria. Ele vai nos trazer alegria. Louvado é o nome de Jesus. Ninguém consegue ser feliz, amado, carregando culpa. Ninguém consegue ser feliz carregando culpa. E você sabia que a culpa, ela traz até doença? O camarada fica se sentindo culpado, ele fica doente. Fica doente, porque ele fica aqui, ó, se sentindo culpado. Aí eu não avisei que ia chover na Bahia e inundou lá, morreu não sei quanto, eu estou culpado. Pronto, acabou. Né? Aí o camarada se isola, fica doente e morre doente. Conta-se uma história de dois vizinhos, né? Eles brigaram por causa de um... Não, a minha cerca é aqui. Não, a minha cerca é para lá. Não, sua cerca é para lá. Eles brigaram por causa da cerca. Não, você está invadindo meu terreno. Não, você está invadindo meu terreno. Sua cerca é para lá. Não, a sua cerca é para lá. E eles brigaram e viraram a cara um com o outro. Não podia mais nem conversar por causa daquela cerca. Daquela maldita cerca. Não podia nem conversar mais. Não se portava se olhar na rua. Um vinha vindo aqui, o outro passava do outro lado da rua para não passar na mesma calçada. E um deles conheceu Jesus, foi para a igreja. E um dia ele foi lá na porta do irmão, meu querido, cheguei, posso falar com você? Não quero conversa com você. Sua cerca não é no lugar que está.
E o irmão foi lá, fez a parte dele, tentou pedir perdão, continuou servindo a Deus. Pouco tempo depois, o vizinho vendeu o terreno e foi embora. Passados uns 5 anos, esse irmão já firme na igreja, batizado com o Espírito Santo, liderando célula. Ele falou, eu preciso encontrar aquele rapaz. A gente precisa resolver a situação. Ficou muito mal resolvido, ele vendeu o terreno por causa de uma cerca. E foi embora. Eu costumo dizer, gente, que se a torneira estragar, você conserta a torneira e não vende a casa. É verdade ou não é? O pneu fura, você troca o pneu, mas não vende o carro. E ele vendeu o terreno por causa da cerca. E aí, vai lá o vizinho atrás do camarada e acha ele. Ele mudou uns 300 quilômetros para longe daquele lugar. Uns 300 quilômetros. Comprou uma chácara isolada de tudo e de todos. E morreu doente ali, não tinha ninguém por ele. Porque não perdoou. Não quis perdoar. Não quis perdoar. Tem o falso perdão. Você conhece o falso perdão? Sim ou não? Quem conhece o falso perdão? O falso perdão é aquele que o irmão Léo lá, ele é grandão. O irmão Léo deu um tapa na minha orelha. Aí depois ele pede perdão e eu digo, não, perdoa, irmão Léo. Mas vai ter troco. Está perdoado, irmão Léo, mas eu vou ter uma oportunidade de descontar. É o falso perdão. Quando Jesus te perdoou, Ele esqueceu de todas as suas mazelas. Quando Jesus me perdoou, Ele esqueceu de todas as minhas mazelas. Então, se você for liberar o perdão, libere. Mas esqueça de tudo que fizeram contra você. Amados, quantas famílias hoje estão sendo destruídas? Porque o pai não consegue liberar perdão para o filho. O filho não consegue liberar perdão para o pai. A mãe com a filha. Irmão com o irmão. Aí qualquer probleminha por causa de uma camiseta. Gente, por causa de uma camiseta do irmão que foi lá e pegou. Não, essa camiseta é minha, pronto. Já é motivo de pegar faca e o irmão sair de casa e já virou uma... Quantas famílias estão sendo destruídas por coisas pequenas? Quantas? As pessoas perderam o senso de compartilhar. De compartilhar. Não compartilha mais. Agora tudo é meu. Tudo é eu. Né? Mas quando aprendemos, amado, a compartilhar, a perdoar, seremos alegres de verdade. Amém, gente? E aí eu posso dizer, segundo a Bíblia, sem medo de errar, seremos todos bonitos. Já somos, né? Sim ou não? Somos lindos. Bonito é pouco para nós, né, gente? O irmão Luiz pergunta, e você como está, pastor? Eu digo bonito e bom. Bom e bonito, né, irmão Luiz? Bom e bonito. Amados, o segundo tópico, o segundo conselho que eu quero te dar hoje, para você, além de você perdoar, porque você foi perdoado, então você vai aprender a perdoar, a liberar perdão, independente da circunstância. Bateram no seu carro? Bateram, libere perdão, mano. É lógico, você vai tentar receber do camarada, mas se o camarada não pagar, você não vai querer matar ele por causa disso, verdade ou não é? Libere perdão. Eu lembro uma vez, quem lembra do pastor José Luiz? O pastor José Luiz, ele era cego. Você lembra, né, André? Imagine se você não lembra. Ele era cego. Eu digo porque ele é parente do André, por isso que o André lembra. E o pastor José Luiz, nós tínhamos um irmão aqui na igreja, e o irmão sofreu um acidente vindo para cá. Não foi um acidente, assim, o carro passou do lado do carro dele e tirou um pouquinho da tinta. Aí ele chegou aqui na igreja e pediu para contar um testemunho. Na época. Aí o pastor falou, pode contar um testemunho, pode ir lá. Aí quando ele começou a falar, ele começou a chorar. Falou, meu Deus, amados, riscaram meu carro, tiraram minha alegria, acabaram comigo. Estava vindo para o culto, estava muito feliz. Mas agora, ó, fizeram um risco no meu carro. Aí o pastor José Luiz falou para o pastor na época, posso falar depois dele? Pode. O pastor José Luiz era uma benção. Deus levou. Quando ele pegou o microfone, o irmão chorando, porque o carro dele tinha sido riscado, mano.
E se ele tivesse com uma arma no dia, tinha matado o camarada. Pensa. Ele ficou perdido por causa do risco do carro. Mas quando o pastor José Luiz pegou o microfone, o pastor José Luiz disse: irmão, dê graças a Deus que não foi um caminhão. Porque se fosse um caminhão, você não ia estar aqui para contar a história. Só fez um risco no seu carro. Ele podia ter passado por cima de você, da sua esposa e dos seus filhos. Então levante a mão para o céu e dê graças a Deus. Amém, amados? Amém? Você entendeu? Coisa pequena, nós estamos brigando por coisa pequena. Sabe, estamos discutindo por coisa pequena. Coisa sem motivo. Sabe, muito pouco. Nós estamos perdoando. Segundo conselho que eu quero te dar aqui. O segundo conselho para você ser alegre, amados. Encha-se do amor de Deus. Seja cheio do amor de Deus. Eu quero Salmo 37:4, por favor, vamos lá comigo, Salmo 37:4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu. Amados, deixa eu te dizer uma coisa. Quantas vezes nós oramos, jejuamos, intercedemos, sabe? Pedimos oração para outros pastores. Tem gente que vai até em outras igrejas buscar confirmação, pedir oração para outras pessoas. Se ouvir falar que tem um missionário da Bahia aqui, ele vai lá pedir oração. Ele vai, se ouvir falar que o Jimmy Swaggart passou aqui, ele vende a casa e vai assistir o Jimmy Swaggart para receber oração, e ele quer ouvir uma palavra profética de alguém assim. Por quê? Porque ele orou e jejuou e buscou e não teve resposta. Deus não respondeu. Parece que o céu está fechado, as orações deles parecem que não passam do teto. Mas, segundo a Bíblia, segundo esse texto, se nós se deleitarmos ou entregarmos, se envolvermos totalmente com o Senhor, então Ele atenderá o desejo do nosso coração. É difícil entender isso? Não é difícil. Mas como eu faço isso, amado? Como eu faço isso? Quem é a igreja do Senhor? Se envolva com a igreja. Eu não estou falando para você se envolver com as quatro paredes. Eu estou falando para você se envolver com pessoas. Eu disse isso aqui a semana passada, semana retrasada. É muito fácil nós passarmos na rua, ver alguém caído ali porque está talvez alcoolizado, drogado, e passarmos do lado, criticarmos, falarmos mal, mas não estendermos a mão. Você sabia, você não sabe, eu não gosto de falar essas coisas, mas você sabia que eu já estive assim? Eu era aquele camarada que vivia, era muito fácil, nos meus 19, 20 anos, me encontrar numa calçada de onde eu morava, do bairro do Cajuru, em Sorocaba. Era muito fácil encontrar em uma calçada. Só que Deus usou alguém um dia. E esse alguém foi até mim, falou do amor de Deus. Eu vou te explicar como que foi a minha conversão. Alguém me ligou e falou: Marcelo, você não quer vir almoçar com a gente no domingo? Eu falei: vou sim. E aí eu havia passado, gente, a noite toda na biqueira. A noite toda. Cheguei em casa, estava amanhecendo o dia. E eu ia sair de casa em torno das 10 horas para ir almoçar na casa dele. Ele era um presbítero. Só que daí quando eu abri o guarda-roupa, para eu ir, eu tinha uma camisa social igual essa aqui, só que era branca. Manga comprida, igual essa aqui. Era o que eu tinha. Um sapato social, bico fino, e uma calça de moletom. Era a roupa que eu tinha. Eu não tinha roupa. Eu não tinha calçado.
Eu não tinha nada. Mas eu tinha aceitado convites. Não, agora tem que almoçar na casa do camarada, eu vou lá. Aí eu entrei no ônibus. Saí de casa, era num outro bairro. Aí eu entrei no ônibus. E como que eu não havia dormido, eu entrei no ônibus, passei a catraca, sentei, cochilei e acordei. Achei que já tinha passado o ponto, desci no ponto da frente. Porque eu achei que tinha passado, perdido o ponto. E era, eu acho que uns 20 e poucos quilômetros da casa dele para minha casa, e o ônibus passava muito perto. Eu desci. Aí quando eu desci, eu percebi que eu estava perto da minha casa ainda. Sabe? Aí eu falei, isso não é normal, gente. Eu pensei comigo, isso não é normal. O que eu estou fazendo da minha vida? Aí eu voltei para casa, com esse pensamento na cabeça. Sabe, isso não é normal. No outro final de semana, mesma coisa, mas não tinha mudado, até ali não tinha mudado, eu estava começando a trabalhar. No outro final de semana eu estou trabalhando, eu estou em casa. Passei a noite na biqueira de novo. Eu trabalhava no Jockey Club de Sorocaba, não sei se vocês já ouviram falar. No Jockey Club de Sorocaba, ganhava muito bem. Eu ganhava, para trabalhar de segunda a sexta, eu ganhava 7 salários mínimos por mês. E ganhava 1 a cada final de semana que eu trabalhasse. Então eu ganhava 7 mais 4, salário mínimo por mês. Era um salário muito bom, muito bom. Só que não tinha nada, nem roupa eu tinha. Não tinha nada. Porque o diabo tinha roubado tudo que eu tinha. O inferno tinha roubado tudo que eu tinha. Quando eu vejo as pessoas caídas na calçada, eu sei o que é isso. Aí, passei a noite na biqueira de novo. Domingo de manhã, alguém bate na porta da minha casa, meu irmão. Aí ele entra no meu quarto, eu estou com os 2 olhos desse tamanho, olhando para o teto. E ele diz assim, está precisando de gente para trabalhar lá na igreja. Eu disse, eu vou. Mas com aquele pensamento já, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque, amados, a alegria que o mundo dá é assim, você está lá na roda, usando droga, ou na rodinha de cachaça, bebendo, aquele momento parece que é ímpar. Parece que é um momento único. Parece que é o melhor momento da sua vida. Parece. Mas quando você chega na sua casa, que você coloca a cabeça no seu travesseiro, aí vem a depressão. Aí vem a tristeza. A vontade de se jogar debaixo de um caminhão. Debaixo de um trem. Isso aconteceu comigo muitas vezes. Mas um dia, esse camarada jogado na calçada, desculpa. Deus usou alguém. Chegou até mim e falou do amor dele. Eu fui trabalhar na igreja. Trabalhando na igreja ali, colocando uma cerâmica. Eu até contei para algumas pessoas. Foi a primeira cerâmica que eu coloquei na vida. Eu vou explicar para você como que foi. Quem entende um pouquinho de construção civil vai entender. Um começou colocando cerâmica de lá para cá, o outro começou colocando cerâmica daqui para lá. Imagine a confusão que não deu, gente. Imagine a confusão que não deu. Mas teve um momento que eu parei e o pastor estava com a cadeira sentado do lado da porta. E por uns 5 minutos eu parei e fiquei olhando para o pastor por uns 5 minutos. E esse pastor não se moveu por uns 5 minutos. Do jeito que ele estava, ele ficou. E eu vi nele uma paz que até então eu não tinha vivido. E eu falei, é essa paz que eu preciso. E aí Deus usa alguém para chegar até mim e falar de Jesus. Amados, se Deus não usasse essa pessoa, eu não estaria aqui hoje. E é por isso que Deus quer te usar. Porque daqui 20 anos vai ter muitas pessoas que estão jogadas na calçada por aí, que estão passando a noite na biqueira, que vai estar ministrando da mesma forma que eu estou falando para vocês aqui hoje. Mas Deus usou alguém. E hoje Deus quer usar você. Amém, gente?
Mas para falar de Deus, nós temos que estar cheio dele. Você não pode oferecer a alguém algo que você não tem. É verdade ou não é? E se encher de Deus, isso vai nos trazer alegria. Se entregar, se envolver com pessoas, com a igreja, com os ministérios, sabe? Isso vai te trazer alegria, vai te trazer satisfação. E aí sim, as suas orações serão ouvidas. Porque Ele concederá os desejos do seu, Ele vai atender. Como que Deus vai ver você envolvido 100%, entregue 100%, e vai dizer, eu não vou atender esse camarada, não vou atender. Não existe isso. Coloca para mim ali, Israel, o Evangelho de João, capítulo 15, coloca a partir do versículo 5. O Davi, acho que foi a pastora que diz aqui, não, foi quem foi? Foi a Luciana que abriu o culto. Ela citou um texto aqui. Eu nunca vi o justo desamparado. Foi a Luciana que falou. Foi a pastora Adriana. E nem a sua descendência. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. De quem está falando? De nós. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Os 6. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, olha só, não é só permanecer, as palavras dele precisam estar em nós. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, então pedirão o que quiserem, e será concedido. Amém, gente? Não existe barreira. Não existe fronteira, porque às vezes nós oramos e não recebemos. O Tiago diz, pastor, o apóstolo Tiago diz, pastor, a Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Verdade? Verdade? A única barreira que pode impedir você de ser abençoado é você não saber pedir. Não saber pedir. Amém, gente? Mas se envolva 100%. Se entregue 100%. Se preocupe com pessoas. Se preocupe com o reino. Se preocupe com Deus. E você será alegre. Amém, amados? Terceiro conselho é faça o bem. Faça o bem. Faça o bem às pessoas. Sabe? Faça o bem. Não fale mal das pessoas. Fale bem. Ajude as pessoas, ao invés de atrapalhar. Sabe, tem um ditado que diz, quem não ajuda... Não, quem não ajuda, não atrapalha. Esse ditado não existe, não está errado. Ajude e não atrapalhe. Aí está certo. Tá? Ajude e não atrapalhe. Agora, quem não ajuda, não atrapalha, isso não existe. Não, eu não vou ajudar, mas também não vou atrapalhar. Não, ajude. Abençoe as pessoas, faça alguma coisa por alguém. Sabe, faça alguma coisa por alguém. Começou 2022. Talvez você passou o ano de 2021 inteirinho sem fazer alguma coisa por alguém. Sem abençoar a vida de alguém. Sem orar por alguém. Sem ensinar alguém. Uma das coisas que nos preocupa nos dias de hoje, com relação à igreja, é um inchaço. Esses dias eu e o Lucas estavam falando em casa sobre o inchaço da igreja. Porque existem coisas que parecem que é crescimento. Sabe, tinha uma mulher na nossa igreja, em Sorocaba, e ela ficou mais de um ano grávida. Eu nunca vi aquilo. Ela chegou na nossa igreja, amados, com a barriga desse tamanho. Estou grávida, né? Aí a igreja se mobilizou para ajudar de todas as formas. Na época o marido estava desempregado. E a igreja ajudou de todas as formas. Sabe, aquele casal. Só que passou o primeiro mês, passou o segundo mês, terceiro mês, quarto mês. E aí o neném não nascia. O neném não nascia. Aí chegou uma época, chegou um tempo que eu tive que perguntar, viu? É filho do quê? Né? Não vai nascer?
Daí que o marido dela veio me explicar. Ele falou, pastor, essa gravidez, eu sinceramente eu não acreditava até ver. Eu não acreditava, gente, até ver. Essa gravidez dela é psicológica. Ela não tem nada na barriga. Ela não está grávida. Mas na cabeça dela ela está grávida, então acontece tudo isso aí. Ó. E pior, pastor, tem hora que tem que levar ela correndo para o médico. Sabe? E aí o marido me explicou a situação e tal. Mas era só, não sei, gente, eu não sei o que tinha na barriga dela, eu não sei. Mas era grande. Era a barriga de uma grávida. Era a barriga de uma grávida. O que acontece hoje em dia com muitas igrejas? Está grande, mas não tem nada lá dentro. Você está entendendo? Qual foi a missão de Jesus, amado? Se alguém falar para mim que Jesus veio para morrer, eu vou dizer, filho, você está errado, porque morrer todo mundo vai morrer, e Jesus também morreu. Jesus não veio para morrer. Jesus veio para fazer discípulos. Porque se Jesus tivesse morrido e não tivesse feito discípulos, a igreja não existiria. Jesus veio para fazer discípulos. Essa foi a maior missão de Jesus. E é a missão de Jesus. Mas a igreja hoje não quer discipular. Não quer ensinar. Jesus, ele dormia com os discípulos, respirava com os discípulos, acordava com os discípulos, sonhava com os discípulos. Amados, não quer se envolver, não quer ter compromisso, não quer ter compromisso, sabe? Eu vou assumir aqui alguém, eu vou discipular alguém, eu vou ensinar alguém, eu vou correr atrás de alguém. E quando assume, quando nós queremos assumir, estou falando de nós, queremos assumir aquele que já está na igreja, lavadinho, limpinho, bonitinho, batizado, dizimando. Esse é bom para ser meu discípulo. Não é? Só que, amado, a igreja ela não brilha aqui dentro. A igreja ela brilha lá fora. A igreja ela precisa aparecer, ela não pode aparecer somente aqui. Ela precisa aparecer lá fora. Nós precisamos invadir as biqueiras. Amados, nós precisamos, é uma necessidade de tirar os jovens das drogas, sabe, de salvar as famílias que estão se perdendo por aí, casais que estão se prostituindo. A igreja precisa se envolver, estar atento, estar ligado. Mas quando eu falo de igreja, eu não falo do templo. Eu fiz uma pergunta, quem é a igreja? Precisamos se envolver. Precisamos se envolver. Eu contei para vocês hoje a minha história. E talvez você nunca mais ouça eu falar sobre isso. Porque isso não me traz alegria de contar das presepadas que eu arrumei. Mas me traz alegria de saber que Deus usou alguém para levar o evangelho até onde eu estava. Amém, gente? E da mesma forma que Deus usou essa pessoa, Deus está querendo nos usar. Amém, gente? Então se envolva. E os desejos do seu coração serão atendidos. Amém? Glórias a Deus. E para concluir, eu falei o terceiro, né? Para concluir o quarto, tem um pouco a ver com o terceiro. Seja generoso. Se eu perguntar para você qual que é a finalidade, quais são as finalidades do seu dinheiro? Quais são as finalidades do seu dinheiro? Para que Deus te dá dinheiro? Ou para que Deus te dá saúde para você trabalhar e ganhar o seu dinheiro? Aí você vai dizer para mim, pastor, para mim cuidar da minha casa, para mim cuidar da minha família, para mim colocar gasolina no meu, que está difícil, né, gente? Subiu de novo, existe mais um aumento previsto para me colocar gasolina no carro, né? Eu ouvi gente falando que trabalha com aplicativo, que está quase vendendo carro para comprar uma moto,
porque o negócio está feio. Daqui a pouco tem gente que vai querer vender a moto para comprar bicicleta, né? E daqui a pouco, gente, aquelas bicicletas motorizadas vai parar de existir, porque a gasolina também, né? O negócio está feio, está subindo todo dia, toda semana, né? Esse ano parece que foi o primeiro aumento, né? Primeiro aumento esse ano, semana passada, né? Primeiro aumento. Mas também, gente, no meio do mês ainda. O pessoal está feliz. O primeiro aumento. Demorou, mas no meio do mês esse ano. Mas, enfim. Qual é a finalidade do seu dinheiro? O meu dinheiro tem 4 finalidades. E eu vou passar para vocês aqui quais são as 4 finalidades do meu dinheiro. Primeiro é o reino. Primeiro é o reino. Quando o meu dinheiro cai na conta, eu não chego nem em casa. Não chego nem em casa. Primeiro é o reino. Segundo, família. Minha esposa, filhos, sabe? Eu luto por eles. Luto por eles. Terceiro, amigos. Amados, tem uma coisa legal. A Bíblia diz em Provérbios 17:17. Coloca para mim aí, Provérbios 17:17, por favor. Vocês conhecem também esse texto? Não precisa nem... Vou colocar aqui só para vocês lembrarem, mas vocês conhecem. Provérbios 17:17. Olha o que está escrito. Eu já vou concluir. Vamos orar. O amigo, em todos os momentos, o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Em outra tradução está escrito assim: o amigo, ele ama o amigo em todo tempo. E na angústia ele se torna um irmão. Sabe? Então, porque o meu dinheiro, no terceiro lugar, ele serve para me abençoar a vida de amigos. Sabe? Tem um amigo que está passando por alguma dificuldade. Amado, eu não penso 2 vezes. Eu tendo, não penso 2 vezes. E a minha esposa, ela não é aquele pé de breque. Sabe? Tem um pessoal que fala na gíria, fala pé de breque, né? Que é aquela que não, você não pode fazer isso. Não, minha esposa não é assim, não. Se eu dizer para ela, olha, precisamos abençoar a vida de fulano de tal, é lógico, a gente faz em conjunto, né? Aí ela diz, só se for agora. Entendeu? Minha esposa é assim, só se for agora. Vamos abençoar a vida? Vamos, só se for agora. Sabe? Então, por isso é em terceiro lugar. Em quarto lugar, é para mim. Você entendeu? Em quarto lugar é para mim. Para que para mim? Porque eu preciso também, sei lá, viajar, passear, fazer alguma coisa assim. É verdade ou não é? Comer uma pizza de vez em quando. Então, em quarto lugar, para mim, o meu dinheiro tem essa finalidade. São assim. Sabe? Mas existe, ele não é só para mim. Ele não é só para mim. Sabe? Então, se você quer ser feliz, quer ser alegre, quer ter sua oração ouvida, seja generoso. Amém, gente? Quem quer sair daqui hoje, renovado e cheio do Espírito Santo? Todos querem sair, amado, porque é assim. Problema todo mundo tem. Dificuldade todo mundo tem. O próprio Jesus disse para os discípulos, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer, Jesus disse. Certo? Então vocês com certeza são mais do que vencedores. Amém? Então o problema amanhã, depois, a semana que vem, o mês que vem, o ano de 2022, nós fizemos uma oração aqui, e foi uma palavra profética para a sua casa, para a sua família. Mas isso não quer dizer que você não vai ter algum tipo de dificuldade ou problemas em 2022. Mas por que eu fiz essa pergunta? Porque eu olho muito para a vida do apóstolo Paulo quando ele escreveu o livro de Coríntios, ou de Filipenses. Quando ele escreveu a carta para Filipos, preso, na dificuldade, sofrendo, estava motivando as pessoas a serem alegres. Porque o Espírito Santo estava em Paulo. E quem olhava para Paulo dizia, Paulo é um cara cheio do Espírito Santo. Ele não precisava sair falando. Quando ele chegou numa cidade, amados, só dele chegar na cidade, as pessoas já se levantaram contra ele,
Porque viram que o Espírito Santo de Deus estava nele. E ele foi preso por isso. Mas mesmo na adversidade, ele motivou o povo a ser feliz, porque a alegria que Deus dá, ninguém pode tirar. A doença não tira, a morte não tira. Você está entendendo? O diabo não tira, o inferno não tira. A alegria que Deus dá, ninguém pode roubar. Mesmo que você esteja na prisão. Quando eu digo prisão, talvez você foi desenganado pelo médico, não sei. Talvez estamos falando com alguém que está do outro lado. Você está aprisionado por uma doença. Talvez você está na prisão do vício. Eu não sei. Mas Deus, e quem sabe, a sua alma está amargurada, triste. Quem sabe você está sofrendo. Mas Deus quer que você seja alegre. Deus quer que as pessoas olhem para você e vejam alegria. Amém, amados? Não que você saia dizendo, eu sou alegre, estou alegre. Não. Deus quer que as pessoas olhem para você e vejam em você os frutos do Espírito Santo. Amém?